INSS não vai mais cobrar devolução de valores de aposentado por invalidez. Regra da reforma da Previdência alterou o cálculo do benefício por incapacidade permanente e afetou os segurados. Essa é a notícia que nós vamos ler agora para vocês e tentar explicar. Então fique aqui com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha muito esse vídeo e não esquece de deixar um comentário no final, que é muito importante. Sejam bem-vindos. O INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, deixará de cobrar os valores pagos a mais aos segurados que se aposentaram por invalidez após a reforma previdenciária, mas receberam um valor maior de auxílio-doença antes de ter o benefício por incapacidade permanente concedido. A medida está em portaria publicada pelo órgão no início de outubro e tem como objetivo atender ao que foi determinado pela Justiça em Ação Civil Pública do Espírito Santo. Segundo o documento, os descontos que estejam sendo feitos devem deixar de existir e novas cobranças não podem ocorrer. O motivo da devolução dos valores é que a reforma da Previdência alterou o cálculo de todas as aposentadorias, incluindo a por invalidez, hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Com isso, o aposentado por invalidez recebe valor menor do que o segurado que tem auxílio-doença. Segundo a advogada Adriana Bramantes, presidente do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a regra vai beneficiar segurados que recebiam auxílio-doença e tiveram decisão judicial mandando o INSS conceder a aposentadoria por invalidez desde a data do início do auxílio. Abro aspas. Nesse caso, como ele, o segurado, recebeu o auxílio-doença, que é 91%, retroagindo e pagando a invalidez, na verdade, ele teria de devolver dinheiro porque a invalidez acaba ficando menos do que o auxílio. Fecho aspas, diz a advogada. Abro aspas novamente. Em razão da mudança da emenda 103 de 2019, havia uma discussão de que, se a invalidez fosse reconhecida desde o período anterior ao requerimento do auxílio-doença, o segurado teria de devolver valores, já que o valor da invalidez é menor do que o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Um absurdo isso, fecho aspas, afirma ela. Abro aspas. E essa portaria diz que não deve ser devolvido o que foi recebido a mais pelo segurado, fecho aspas, afirmou ainda Adriana Bramantes. O advogado Rômulo Saraiva, especialista em previdência e colunista da Folha, diz que essa disparidade ocorre por causa da reforma. Abro aspas. Em situação de migração de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, pode haver diferenças de cálculo, fecho aspas, afirma. Entenda o que mudou. Antes da reforma da Previdência, o segurado que se aposentava por invalidez recebia como aposentadoria 100% da média salarial. Para calcular a média, o INSS considerava os 80% maiores salários de contribuição e descartava os 20% menores. Esse era o correto. Após a reforma, o aposentado por invalidez recebe 60% da média salarial, mais 2% a cada extra de contribuição, além do tempo mínimo exigido. O cálculo da média salarial também mudou. Antes havia descarte de 20% dos menores salários, recebidos em reais. Agora a Previdência considera 100% dos salários desde julho de 94, o que diminui a média. Por isso que eu falo que o certo é descartar os 20%, até 94. Em geral, esse tipo de aposentadoria costuma ser pago após o trabalhador receber o auxílio-doença e não conseguir se recuperar de sua incapacidade temporária, levando a ser aposentado por incapacidade permanente.
Além disso, com a reforma da Previdência, o cálculo do auxílio-doença, que não mudou, pode garantir valor maior de benefício do que a aposentadoria por invalidez. Para caso em que o cidadão se aposentou por invalidez após a reforma, com concessão do auxílio-doença também depois das mudanças do INSS, e cujo valor do auxílio é maior do que o da aposentadoria, não há devolução nem revisão. O cidadão receberá, de fato, valor menor se o cálculo de sua média salarial estiver correto. A portaria menciona ainda que os casos em que a aposentadoria por invalidez paga antes da reforma passou por revisão na qual teve redução do valor devido, as mudanças na legislação devem ser, abro aspas, oportunamente, fecho aspas, revistos. Bom, pessoal, vou deixar o link dessa matéria aqui embaixo, primeiro comentário fixado. Leiam com cautela e prestem bem atenção. Talvez eu tenha deixado sem você compreender um pouco por causa da minha dislexia, mas eu espero que eu tenha conseguido exemplificar e explicar ao contento, tá bom? E não se esqueça que hoje às 18 horas temos a live do culto com o pastor Paulo Henrique, diretamente de Palmas de Mallorca, Espanha, lá na Catalunha. O pastor vem nos alimentar com a palavra de Deus. Eu conto com a presença de todos vocês. Hoje às 18 horas. Não falte. E a gente se vê, logicamente, no próximo vídeo. Um beijo do Caco e até lá. Fiquem com Deus.